18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos para mais um programa 18 horas aqui na Mix Manaus. Até às 7 da noite, as informações mais importantes para você diretamente da nossa equipe de reportagem aqui do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, eu tô pronto, né, pro próximo fim de semana pra gente maratonar em casa, né? Eu posso dar uma dica aqui? Tá quase. Sugestãozinha? Pode, lógico. Sugestãozinha de um bom filme. Olha, eu tô assistindo Peaky Blinders de novo. Vale muito a pena. Então, olha, procura. Esse filme é sensacional. Então dá pra maratonar bem nesse fim de semana, já que você não vai sair de casa, vai ficar mantendo distanciamento social. Peaky Blinders, se liga aí. Exato, já ainda é quinta-feira, amanhã temos mais dicas pra você, claro. Olha aí que maravilha. Agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Governo do Amazonas perdeu o controle de presos do regime semiaberto. É o que revela o Ministério Público do Estado. Vamos falar também que, apesar das restrições, as festas juninas estão representando lucro, mas para quem sabe empreender. Zona Franca de Manaus ameaçado. Os prejuízos da medida provisória que retira a isenção sobre combustíveis e derivados na Zona Franca de Manaus. Governadores blindados. O Supremo Tribunal Federal decidiu liberar os governadores. Eles não precisam mais depor na CPI da pandemia do Senado Federal. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, 24 de junho de 2021. Quintou. Você está ouvindo 18 horas. A gente começa o programa de hoje trazendo, né, boas notícias. É que chegam ao Amazonas mais 106.600 doses de vacinas contra a Covid-19 entregues pelo Ministério da Saúde. São 52 mil doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan, 32.700 doses da Pfizer-BioNTech e outras 21.800 doses de imunizantes da Janssen que chegaram ao Brasil na terça-feira, dia 22, e já começa a ser distribuída. Pois é, e atenção, a Prefeitura de Manaus anunciou agora há pouco, agora à tarde, que começou hoje a vacinação para quem tem 33 anos. Bom, além disso, o governo do Amazonas também anunciou um novo mutirão de vacinação. Se você tem 30 anos ou mais, vai poder ser imunizado no mutirão de 24 horas. Atenção aí, começa às 6 da tarde do dia 29, próxima terça-feira, e segue até às 6 da tarde do dia 30, quarta-feira. Onde? No Complexo da Arena da Amazônia, além dos postos municipais de vacinação. Então, não esquece de levar sua identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Ficou alguma dúvida? Segue lá no site imuniza.manaus.am.gov.br. As informações estão todas lá. Excelente. E olha só, mais pessoas protegidas da Covid significa que ficamos mais perto de controlar a pandemia. Ainda falando da remessa de vacina da Janssen, é que é a da Johnson, né? O detalhe é que esta é a primeira remessa que o Amazonas vai receber. A grande vantagem é que essa vacina aí é de dose única, ou seja, uma só aplicação já garante a imunização considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. Boa notícia, né, Boa. Cid? Bom, e no total, o Amazonas já recebeu 2.700.000 doses de imunizantes, sendo que 1.600.000 já foram aplicadas. Temos, portanto, aí uma quantidade muito grande, aí mais de 1 milhão de doses reservadas para garantir a segunda dose de quem já tomou a primeira e está aguardando a data marcada para receber a complementação do imunizante. E ainda sobre vacinação contra a Covid, o governo do Amazonas conseguiu decisão favorável do Tribunal Regional Federal para enviar doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 para municípios do interior. Com isso, caiu a liminar da juíza federal Jaisa Fras, que determina a distribuição imediata de 30 mil doses do imunizante para aplicação da segunda dose aqui em Manaus. Pois é, essa liminar determinava essa aplicação imediata, nessa distribuição imediata, como nós conversamos e falamos aqui no programa de ontem, no 18 horas. A decisão foi do presidente do Tribunal Regional Federal, o desembargador federal Ítalo Fioravante Mendes. No despacho, o desembargador acatou a justificativa do Estado do Amazonas, baseada em orientação técnica de que é possível armazenar o imunizante da Pfizer em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias, o que não acarretaria desperdício das doses enviadas para o interior.
18 horas. A maioria das vacinas utilizadas contra a Covid-19 usa 2 doses para imunização completa. Coronavac, AstraZeneca e Pfizer precisam das 2 doses em intervalos diferentes para que o esquema vacinal seja completo e, assim, estarmos imunizados contra a Covid. E aqui no Amazonas, 79.290 pessoas estão com o esquema vacinal atrasado, isso mesmo. Tomaram aí somente a primeira dose da vacina. E o alerta é que com apenas a primeira dose as pessoas não estão protegidas. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre o assunto. Vamos acompanhar. Muitas pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não voltaram para receber a segunda dose, o que é totalmente contraindicado e vem preocupando as autoridades de saúde. A Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado reforça que quem já recebeu a primeira dose deve ficar atento à data da próxima etapa da imunização, registrada pelas secretarias municipais de saúde. Em todo o estado, 79.290 pessoas estão com o esquema vacinal atrasado. Segundo a infectologista Solange Dourado, quando o processo de imunização é iniciado na primeira dose, o corpo produz anticorpos que irão proteger o organismo. Porém, a produção destes anticorpos, que são específicos contra o SARS-CoV-2, só atinge sua maior eficácia sobre a doença após a segunda dose da vacina. Receber a segunda dose da vacina do Covid é primordial para que se tenha a proteção esperada. Se você receber somente uma dose, você não terá proteção de adoecimento, de doença grave. Então é super importante que você tome a segunda dose da vacina. Somente assim você estará protegido contra o Covid. No Amazonas, as vacinas disponíveis são a Coronavac, a AstraZeneca e Pfizer. Todas requerem uma segunda dose de aplicação para completar a imunização contra o novo coronavírus. Outro ponto abordado pela infectologista foram os eventos adversos que podem ocorrer após a aplicação da vacina. A infectologista acrescenta que os possíveis sintomas e efeitos após a vacinação são temporários e não duram muitos dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. E é importante sempre repetir aqui que uma dose só não é o suficiente para a pessoa ficar protegida. Temos que tomar as 2 doses para assegurar a proteção. Você que não tomou as 2 doses está colocando a sua vida em risco, a sua vida e a vida das pessoas que você convive também, tá? Completar o ciclo de vacinação é a diferença entre a vida e a morte. Pronto, é simples assim, a sua e a das pessoas que você convive. Vamos lembrar também, é irresponsável a atitude da pessoa, não só que não se vacina, mas também a pessoa que atrasa ou que só toma a primeira dose do imunizante. É preciso as 2, é preciso tomar as 2 doses, sim. Vamos deixar a questão política, ideológica de lado. Vá receber a segunda dose da vacina, só assim você vai estar protegida e vai proteger as pessoas com quem você convive. É a única arma que temos contra a Covid-19 e é a única forma de se controlar essa pandemia. Você está ouvindo 18 horas. E se não bastasse as irregularidades na saúde, na educação, agora o Ministério Público revela que o governo do Amazonas perdeu totalmente o controle de presos do sistema semiaberto. Na verdade, os presos do semiaberto estão literalmente livres, sem qualquer acompanhamento da Secretaria da Administração Penitenciária. E em recomendação enviada para a Secretaria de Administração Penitenciária, o Ministério Público cita o alto índice de violação das normas da tornozeleira eletrônica. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Ministério Público Estadual enviou uma recomendação ao secretário de Administração Penitenciária e ao governo do Amazonas. A recomendação foi assinada pela procuradora Carla Santos Guedes e revela o grave descontrole no regime semiaberto e a ineficácia desta forma de cumprimento de pena pelos condenados, em especial pela constatação do alto índice de violação nas normas e das tornozeleiras eletrônicas em nosso estado.
Segundo o documento, após a interdição da unidade prisional do regime semiaberto aqui em Manaus, o cumprimento de pena vem sendo efetivado exclusivamente através do sistema de monitoramento eletrônico e que a situação foi agravada neste período de pandemia. Para o especialista em segurança pública Pontes Filho, os riscos do regime semiaberto para o sistema de segurança pública são inúmeros. Abre aspas, principalmente as dificuldades de se monitorar esse apenado e impedir seu envolvimento na prática de outros delitos, pois em tese ele estaria sob custódia limitada do semiaberto. Além disso, há sempre a possibilidade de atuar em favor de alguma facção criminosa. Fecha aspas, foi o que afirmou o especialista. O inquérito civil apura ainda a eventual prática de responsabilidade civil e criminal, inclusive por ato de improbidade administrativa por parte do representante da Secretaria de Administração Penitenciária em razão da atuação deficitária do Centro de Operações e Controle durante os anos de 2019, 2020 e no primeiro trimestre deste ano. No documento, a promotora recomenda ao secretário de Administração Penitenciária que providencie com urgência, junto à empresa contratada, o fornecimento e a remessa de equipamentos de monitoração eletrônica que atendam a demanda reprimida, assim como em caráter permanente a demanda futura de tornozeleiras eletrônicas que serão utilizadas em todo o Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e esse é mais um exemplo, né, da verdade que acontece aqui no estado do Amazonas. Todo o sistema de segurança pública do estado foi desmontado, desarticulado, nada funciona como deveria. Não temos inteligência. Como é que pode um sistema de segurança pública trabalhar sem segurança, sem inteligência, a ponto de declararem que os bandidos estão sempre um passo à frente da polícia, né? O que se pode esperar de um cenário desses? O que se pode esperar? As facções criminosas atuam livremente no estado. Essa constatação do Ministério Público de que não há mais controle sobre os presos do regime semiaberto é apenas mais um absurdo que presenciamos nesse governo Wilson Lima. Pois é, Karime, olha, essa suavidade, esse lado soft, né, desse governo, que implica realmente situações como as rebeliões, os massacres nos presídios. Nós temos as facções dominando municípios, bairros, zonas da cidade, recrutando jovens para o crime e o tráfico. Tudo é feito para que o Estado realmente não tenha controle e muito menos domínio. O domínio vai ser sempre das facções. Isso vem acontecendo há muito tempo e a gente vem batendo nisso direto. O problema é que ninguém mais bate, né? Muita gente ampara, né? E faz parte, acaba fazendo parte, é partícipe desse crime que o governo comete em perder até o controle da nossa segurança. Infelizmente, essa é a nossa crua realidade. Você está ouvindo 18 horas. E a lei estadual que oficializa o X vermelho como um sinal de pedido de socorro de mulheres vítimas de violência doméstica foi aprovada na Assembleia Legislativa. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou por unanimidade o projeto de lei estadual que oficializa o X vermelho como sinal de pedido de socorro a mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta foi de autoria do deputado estadual Wilker Barreto e tem o objetivo de orientar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que se encontram em situações com dificuldades para acionar diretamente a polícia a denunciar a situação desenhando um X vermelho na palma de uma das suas mãos e pedir apoio enquanto estiverem em estabelecimentos comerciais, repartições públicas, privadas e demais locais. Ao perceber o aviso, a pessoa ou funcionário do local deve imediatamente pegar os dados da vítima, como nome, telefone e endereço, e acionar a Polícia Militar por meio do número 190. A juíza Ana Lorena Teixeira Gazinho, titular do primeiro juizado especializado no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, esteve presente durante a sessão que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa e representou o Tribunal de Justiça. A
delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, fala da importância da aprovação dessa lei. Muitas vezes a mulher vítima de violência está junto com o agressor. Ela não pode pegar no telefone para pedir, para chamar uma viatura, porque ela está sofrendo ali ameaças ou uma agressão, porque ela tem medo de acabar morrendo na mão daquele agressor. Muitas vezes ela não pode ir no computador pedir socorro também, e ela fica em um cárcere privado psicológico às vezes, ou físico também, não podendo de maneira alguma sair de perto daquele agressor, porque ele a domina o tempo todo. Então, com esse projeto de lei se tornando lei, basta que toda mulher tenha um batom vermelho, um batom da cor que for, mas que seja visível, que ela faça na mão e mostre para um transeunte, mostre no comércio, demonstre que ela está precisando de ajuda. Então, isso é muito satisfatório, porque a pessoa que está vendo esse X vermelho na mão de uma mulher, ela sabe que ela está pedindo socorro. É só chamar uma viatura da Polícia Militar, basta chamar uma viatura da Polícia Militar para que leve preso em flagrante o agressor, e a mulher sendo levada até a Delegacia da Mulher, onde ela vai poder relatar os fatos que estão acontecendo com ela. Às vezes a agressão não está acontecendo naquele momento, mas ela precisa de ajuda, ela precisa de uma casa-abrigo, ela precisa ser retirada das mãos daquele agressor, que às vezes ela está sofrendo torturas e a parte psicológica é muito difícil de curar. Então, eu só posso aplaudir um projeto desse, e realmente vai dar certo, tenho certeza. Já é uma campanha do CNJ Nacional, já é divulgado amplamente, principalmente que iniciou na época da epidemia, onde os casais estavam juntos, estavam até presos dentro da casa e somente saíam para ir numa drogaria, no supermercado, e deu muito certo no Brasil e vai dar muito certo agora, virando lei, onde todos podem participar, ajudando essa mulher a se livrar do ciclo de violência doméstica. Toda mulher que sofre violência doméstica, não esqueça, você pode ir em qualquer delegacia da área ou nas delegacias da mulher, que nós temos 3 aqui no Amazonas, né, no Manaus principalmente. Então, conte com essas delegacias, mais o 190 ou o telefone da secundária, caso estiver acontecendo agressão naquele momento, e o 181 e 180 para denúncias anônimas. E não deixe de denunciar. A vida da mulher é a vida da família, e a sua vida vale muito, mulher. Nunca aceite nenhuma forma de violência. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, Zona Franca ameaçada. O Senado aprova a medida provisória do governo federal que retira a isenção sobre combustíveis e derivados da Zona Franca de Manaus. É o nosso assunto da entrevista do dia com o deputado federal Marcelo Ramos. É um instante só. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 23 minutos em Manaus, e agora vamos saber a previsão do tempo e temperatura para esta noite. Tonight aqui com Karime Leão. Vamos ter uma noite aí com temporal ou não? Previsão do tempo. Bom, a previsão é de pancadas de chuva sim durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 90%. E a temperatura fica entre 22 e 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 43%, podendo chegar até 86%. Mix. Estamos chegando aí no período mais quente do ano, né? O famoso verão amazônico. Só que não, agora está mudando tudo, né? Além da escassez das chuvas, o calor intenso representa perigo de incêndios, como explica a repórter Ananda Chama. No último domingo, a nossa região iniciou a transição da estação chuvosa para o famoso verão amazônico. Esse período é chamado assim por se tratar do período mais seco do ano e poucas chuvas. A meteorologista Deidila Bonfim explicou através de nota que na nossa região é identificada as estações muito mais em termos de volume de precipitação acumulada ao longo dos meses, e temos 2 estações bem definidas: a chuvosa, onde são os meses com maior volume acumulado, e a seca, com menores volumes
variações mensais, e entre elas temos as estações de transição, de seca para chuvosa e vice-versa. Em Manaus, a estação mais seca acontece nos meses de julho, agosto e setembro, e a estação chuvosa entre os meses de janeiro e abril. A banda de nuvem que forma a zona de convergência intertropical se desloca acompanhando o equador térmico, faixa onde ocorrem as maiores temperaturas no globo, sendo um dos mais importantes sistemas meteorológicos atuantes nos trópicos, estando nesse período mais seco na sua posição mais ao norte, reduzindo assim o transporte de umidade e, por consequência, as chuvas na nossa região. Segundo o boletim de maio de 2021 do Sistema de Proteção da Amazônia, consta que a previsão para os meses de junho, julho e agosto indicam chuvas abaixo do padrão climatológicos para as faixas centro-sul e leste do Amazonas, chuvas acima no extremo noroeste e dentro do padrão climatológico nas demais áreas do Amazonas. As temperaturas estarão acima da média na faixa do sul do Amazonas e próximo à média nas demais áreas do estado. Lembrando que nesse período temos que estar atentos às queimadas e aos focos de incêndio, é o que alerta o Sargento Barroso, chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas. É neste período que observamos um aumento de foco de queimadas em algumas regiões do nosso estado, muito por conta da exposição ao sol de grande área de vegetação por um longo período sem chuva, facilitando a sua queima, natural ou provocada pelo homem. Além da utilização do fogo por parte da população para a queima do lixo urbano. Também se observa que os níveis dos rios reduzem a níveis críticos, a ponto de provocarem problema na trafegabilidade das embarcações. Alertamos para essa época a necessidade de ingerir bastante água, evitar esforços físicos desnecessários, não limpar as áreas do terreno utilizando fogo, uma vez que o fogo poderá ficar sem controle e provocar um incêndio de grandes proporções. Além de que a fumaça resultante da queima traz problemas de saúde às pessoas que já sofrem com doenças do sistema respiratório. Lembre-se, em caso de socorro e emergência, ligue 193 e nas demais necessidades de ajuda humanitária, ligue 199 e acione a Defesa Civil do seu município. Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora o assunto é a educação aqui no Amazonas, ou melhor, outra irregularidade do governo Wilson Lima, mas desta vez na área da educação. Isso porque empresas denunciaram para o Tribunal de Contas do Estado irregularidades num pregão milionário do governo do Amazonas para a compra de materiais bibliográficos da Secretaria de Educação. E nesta semana, a Secretaria de Estado da Educação já foi notícia depois de uma denúncia do deputado Dermilson Chagas sobre o superfaturamento na compra de kits escolares com materiais de baixa qualidade distribuídos pela Secretaria de Educação. O deputado anunciou que também vai entrar com representação no Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público do Amazonas. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. As empresas Comercial Ética Educacional Eireli e Brinquimobil Equipamentos Educacionais ingressaram com 2 representações contra a Secretaria de Estado de Educação e o Centro de Serviços Compartilhados. A primeira, formulada pela empresa comercial, aponta que o pregão eletrônico de número 510 de 2021 para a compra de mais de 6 milhões de itens de materiais bibliográficos restringe a participação de empresas no certame ao exigir atestado de capacidade técnica de no mínimo 10% do quantitativo do material licitado, sem ter uma explicação para tal restrição, ferido de morte a licitação. E por isso pede ao Tribunal de Contas do Amazonas a suspensão do ato convocatório do pregão e sua readequação, retirando a exigência de percentual mínimo. A outra, formulada pela empresa Brinquimobil, pede ao TCE a apuração de possíveis irregularidades no mesmo pregão eletrônico concedido à empresa GM Quality Comércio. O presidente do Tribunal de Contas, Mário de Mello, admitiu as representações e determinou que o processo seja encaminhado ao relator para a apreciação da medida cautelar.
Nesta semana, a Secretaria de Estado de Educação já foi notícia depois de uma denúncia do deputado Dermilson Chagas, do Podemos, sobre gastos de 19 milhões de reais na compra de kits escolares para professores e alunos com materiais de baixa qualidade e superfaturados distribuídos pela SEDUC. O deputado informou que também vai entrar com representação junto ao TSE e o Ministério Público do Estado. Referente aos kits que a SEDUC comprou para dar para os professores e para os alunos, estamos denunciando aos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas do Estado para poder analisar os preços. Houve uma repúdia muito grande, tanto do professor como do aluno. Para o professor, o Estado poderia gastar esse dinheiro de uma outra forma, valorizando realmente a educação. Para os alunos, nada serviu. Os pincéis não riscam, a caneta não risca e o caderno ainda tem uma data de ano de 2020. Espero que o Tribunal de Contas avalie com cautela essas prioridades do governo do Estado. Ana Cristina Pereira, presidente do Sindicato em Educação do Estado do Amazonas, informou que o sindicato tem recebido diversas denúncias com relação aos kits escolares. Segundo as denúncias, os kits não possuem qualidade nenhuma e não estão adequados para o ano de 2021. Portanto, nós já entramos com um pedido aos agentes de controle social para que averiguem e fiscalizem, principalmente os valores utilizados pelo governo do estado para adquirir esses kits que não traz nenhum tipo de benefício aos alunos e aos trabalhadores em educação. É preciso ter muita responsabilidade com o dinheiro público. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e hoje é comemorado o dia de São João Batista, mas por causa da pandemia as grandes festas juninas foram canceladas pelo segundo ano consecutivo. Mesmo assim, muita gente encontra formas para comemorar com segurança, não deixando, claro, a tradição morrer. Exatamente, Cid. Temos também os empreendedores de plantão, que estão ganhando um dinheirinho extra nesse período aí junino, como explica a repórter Nathalie Moraes. Apesar das dificuldades, este cenário epidemiológico tem feito com que as tradicionais comemorações realizadas dentro de casa, regadas de comidas típicas, fogueira, forró, decorações festivas, tenham se tornado ainda mais representativas para muita gente. São estas comemorações que contribuem para a perpetuação e tradição no mês de junho há décadas. É no mês de junho que celebramos as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro. E nesse período é indispensável pôr à mesa, preparar o coração para comemorar e enfeitar a casa com bandeirinhas e ícones que representam as tradicionais festas juninas. Mas festa junina sem comida gostosa não é festa junina, né, minha gente? Por isso, tem muita gente empreendendo e aproveitando para ganhar um dinheirinho extra nesse momento em que a economia tanto sofreu como o jovem Cássio Conde. Um número grande de pessoas solicitando, poxa, eu queria comida, pessoas se lamentando, não vai ter meu São João, não vai ter festa. Então, através dessa demanda que a gente viu de amigos, das redes sociais, pessoas comentando, a gente pensou, poxa, tá aí uma oportunidade. Se tem muita gente querendo, então muita gente vai comprar. Bora fazer o Festa Junina em casa. A gente teve uma encomenda especial que acabou surgindo de última hora, foi uma situação excepcional, a gente correu para fazer. E aí foi muito legal, porque quando a gente foi entregar o kit, na ocasião tinha sido um rapaz que tinha pedido o kit para a sogra dele. E aí depois ele acabou dizendo assim pra gente, olha, muito obrigado porque vocês fizeram dois velhinhos muito felizes. A empresária Lidiane Maciel contou que do ano passado para cá, a procura por kits pequenos com comidas típicas em junho aumentou. Foi aí que ela viu a necessidade de atender os clientes e lançou o boxe junino. Iguarias com esse cunho, né? Temos aqui a tapioca doce, temos aqui a banana frita, o bolo de macaxeira e entregamos na residência dessas pessoas, né? O kit junino, que tem a ver com o nosso regional também. Isso deu muito certo. As famílias estão aí saindo, né? Graças a Deus, nesse momento aí da pandemia e querem se reunir. Minha gente, é um São João sem quadrilhas, sem abraços e sem o calor dos grandes arraiais. Mas ainda assim, é importante mantermos as tradições, com todos os cuidados e distanciamento necessário. Nathalie Moraes para o 18 horas.
18 horas. Entrevista do dia. E continua repercutindo negativamente para o Amazonas a medida provisória do governo federal que retira a isenção sobre combustíveis e derivados aqui na Zona Franca de Manaus. A medida provisória foi aprovada pelo Senado Federal e agora encaminhada à Câmara dos Deputados. E sobre o assunto, vamos conversar com o deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara Federal. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sempre uma alegria falar com vocês. E, na verdade, essa semana nós tivemos duas medidas do governo federal bastante nocivas à Zona Franca de Manaus. A primeira, a medida provisória 1033, que autorizou as zonas de processamentos de exportação, as ZPEs, que têm benefícios idênticos aos da Zona Franca. No entanto, são obrigadas a produzir para exportar, e o governo federal encaminhou uma medida provisória e no texto final apresentado pelo relator, elas passaram a ter o direito de vender 100% da sua produção para o mercado interno. Ainda que elas paguem os impostos para o mercado interno e a Zona Franca não pague, mas na Zona Franca nós pagamos, por exemplo, o fundo da UEA, o Fundo de Desenvolvimento do Interior, pagamos pesquisa, as verbas de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática. Então, nós temos uma série de obrigações que, se não houver muita fiscalização nessas EPEs, elas vão trazer sérios prejuízos para o estado do Amazonas. E a segunda foi a medida provisória 1034, que você bem cita, que diz respeito aos combustíveis. Na verdade, o problema nem é os combustíveis, o problema são os precedentes que isso acaba gerando. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, tudo que é vendido de fora da Zona Franca para dentro da Zona Franca é considerado exportação, é equiparado à exportação. E essa medida provisória, ela excepcionalizou o combustível. Qual é o perigo? Se você pode pegar uma interpretação constitucional do decreto 288, que é o decreto da Zona Franca, e excepcionalizar um produto por medida provisória, que é lei ordinária, amanhã pode excepcionalizar outro, depois outro, depois outro, depois outro, e inviabilizar a Zona Franca de Manaus. Segundo os nossos representantes no Senado, há um compromisso do governo de vetar esse dispositivo e nós esperamos que ele cumpra, que se ele vetar, nós vamos manter o veto na Câmara e no Senado. Deputado, uma medida provisória por lei ordinária não pode alterar algo que está na Constituição. Como é que é o caso dessas leis aqui da Zona Franca de Manaus? Isso não foi observado no Senado? Foi observado, eu inclusive alertei na Câmara, fiz um discurso muito duro na Câmara para mostrar ao relator que havia um erro no texto dele. Acabou passando para o Senado com um acordo de corrigir na volta na Câmara, só que o Senado, onde havia o compromisso de retirar esse artigo, que era o artigo 8º, esse compromisso acabou não prevalecendo. O artigo 8º foi mantido e quando o Senado mantém um texto, a Câmara não tem como fazer alteração no retorno. Então agora nós precisamos contar com o veto do presidente da República para que isso não gere um precedente grave para a Zona Franca de Manaus. Bom, deputado, em discurso na tribuna, o senhor acusou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de tramar contra a Zona Franca de Manaus. Isso procede? Essas medidas refletem esse posicionamento do governo federal, por exemplo? Olha, o ministro Paulo Guedes desde o início do governo, hostil ao modelo Zona Franca de Manaus. No pensamento econômico dele, não cabe incentivos fiscais para desenvolvimento regional e no modelo econômico dele, não cabe barreiras comerciais para os produtos do exterior. A Zona Franca, ela é toda fundada em incentivo fiscal e em barreira comercial para produtos no exterior. Portanto, a atitude dele desde o início sempre foi hostil com a Zona Franca. Acontece que agora, em reuniões fechadas, reuniões com empresários, reuniões de dentro do governo, nós temos notícia que ele tem sido bastante ofensivo com a Zona Franca, porque tem o desejo de zerar o IPI de alguns produtos. A diferença
comparativa da Zona Franca com os outros estados é que, por exemplo, para produzir um televisor na Zona Franca, você não paga IPI, os outros estados pagam. A hora que ele tirar o IPI dos outros estados, não tem mais por que produzir na Zona Franca, já que nós estamos longe dos insumos e longe dos mercados consumidores. Nós precisamos estar bastante atentos, porque cada vez mais nós vamos sofrendo ataques ao nosso modelo de desenvolvimento. E quando ataca a Zona Franca, você não ataca um ente abstrato, você não ataca uma sigla. Quando você ataca a Zona Franca, você ataca 101 mil empregos diretos, que são os empregos hoje oficiais da Zona Franca de Manaus, segundo dados de março, e por outro lado você impacta e ataca mais alguns milhares de empregos indiretos. É o motorista do ônibus que leva os servidores, é o cozinheiro da cozinha da fábrica, é o cidadão dos serviços gerais. E, além do mais, ao atacar a Zona Franca, você ataca o próprio orçamento do Estado, já que eu diria que 90% da receita de CMS, que é o maior tributo do nosso orçamento, é decorrente das atividades da Zona Franca de Manaus. Deputado, o senhor afirmou que essa investida aí contra a Zona Franca tem a ver com a participação dos senadores do Amazonas na CPI da pandemia. O senhor pode explicar isso melhor para a gente? Eu também já tive conversas aqui em Brasília e o próprio presidente Bolsonaro já fez falas nesse sentido, de que pode retaliar a Zona Franca de Manaus por conta da postura dos nossos 2 senadores que são membros da CPI e que têm atuado com a mais absoluta independência na fiscalização da forma de condução do governo federal em relação a essa pandemia. Isso é muito perigoso. Quando um governo retalia a Zona Franca, ele não retalia os 2 senadores. Ele retalia a economia do nosso estado, ele retalia os empregos dos amazonenses, ele retalia aqueles que acreditam e investem no nosso estado. Então, não dá para misturar as coisas. É preciso grandeza do presidente da República, compreensão de que, inclusive, ele teve uma vitória esmagadora na cidade de Manaus e não pode retribuir ao povo que lhe deu uma vitória com qualquer ato de hostilidade por qualquer motivo que seja, principalmente para descontar, né, na nossa gíria de criança, para descontar o incômodo dele com a postura dos senadores. Além de ser completamente ditatorial, não é, deputado? Bem, para finalizar, a chance dessa medida que retira a isenção sobre combustíveis e derivados aqui da Zona Franca de Manaus ser derrubada de fato na Câmara, há alguma chance? Não, na Câmara não. Já foi votado na Câmara ontem. Como o Senado não alterou, a Câmara só vota a parte da medida provisória que o Senado alterou. Agora existem 2 possibilidades. A possibilidade do veto do presidente da República. Se o presidente da República não vetar, eu ajuizarei uma ação direta de inconstitucionalidade, porque como a interpretação do artigo 288, que garante a equiparação às exportações para qualquer venda da Zona Franca, é de natureza constitucional, não poderia ter sido aberta essa exceção por lei ordinária. Por outro lado, é preciso a gente deixar claro também que as empresas que compram combustível no Amazonas têm que ter responsabilidade de não burlar o que determina o decreto. O decreto determina que você compra sem pagar PIS/COFINS, como se exportação fosse, desde que use para consumo interno ou para industrialização. Considerando que essas empresas não industrializam, elas só podem comprar para consumo interno. E há uma denúncia da Petrobras e da Receita Federal de que algumas empresas estão comprando do exterior sem pagar PIS/COFINS e vendendo nos outros estados da federação. Isso também precisa ser combatido, porque uma das formas de defender a Zona Franca é atacar quem tenta burlar as regras da Zona Franca para se beneficiar fora do que determina a lei. Muitíssimo bem, muitíssimo obrigada pela sua participação, esclarecendo esses pontos para a gente aqui no programa 18 horas. Muito obrigado, sempre uma alegria estar com vocês. Ainda estou em Brasília, no sábado chego a Manaus e espero sempre poder contribuir com o Amazonas e com o Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara Federal, agora em Manaus, 6h44. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, governadores blindados. O Supremo Tribunal Federal decidiu liberar os governadores. Eles não precisam mais depor na CPI da pandemia do Senado Federal. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora saber a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar só até aos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 83%. Mix. Agora em Manaus, 6h48. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, o Supremo Tribunal Federal, na prática, acabou liberando os governadores, porque até às 6 horas agora estava 6-0 para, em benefício dos governadores, para que eles tenham o direito de não ir. Eles não precisam mais depor na CPI da pandemia do Senado Federal. Então, essa foi mais uma derrota da CPI. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite a todos que nos acompanham. A derrota é basicamente do governo federal. O julgamento no STF começou hoje cedo, como você falou, e vai terminar amanhã, quando encerra o prazo dos votos. Mas já na parte da tarde de hoje, formou-se maioria, confirmando o entendimento da ministra Rosa Weber. Ela, que é a relatora do processo apresentado no mês passado pelos governadores, que questionam se é constitucional ou não a CPI da Covid-19 convocá-los para prestar depoimento. Ela entende que a CPI não tem competência para convocar chefes de poder executivo, porque seria um poder interferindo sobre outro poder, ou seja, seria inconstitucional e fere a autonomia dos estados. Além disso, a ministra disse que o dever de investigar a aplicação dos recursos federais repassados aos estados é do Tribunal de Contas da União. E, por último, ela advertiu que, apesar da importância da CPI, ela não pode ultrapassar os seus limites jurídicos. Lembrando que foi ela que concedeu habeas corpus ao governador Wilson Lima, facultando a ele o direito de comparecer ou não à CPI. O entendimento da ministra Rosa Weber foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Carmen Lúcia, ou seja, como você disse, 6 votos. E os votos serão computados, serão apresentados ao longo do dia, até amanhã, quando encerra o prazo. Esse é o contexto jurídico. No contexto político, o entendimento do STF não favorece o presidente Jair Bolsonaro, que atravessa nessa semana um momento muito difícil, mas beneficia o governador Wilson Lima. Porém, a CPI vai manter a agenda de comparecimento dos governadores. A assessoria de imprensa do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que foram mantidos os convites do governador do Pará, Helder Barbalho, e do governador do Piauí, Wellington Dias, para o mês de julho, mas não confirmou se a CPI vai renovar o chamado ao governador Wilson Lima, já que pode convidar. Ainda não confirmou. Karime. E agora, além disso, como é que fica a agenda da CPI para essa semana? Estamos na quinta-feira já. O que a gente pode esperar nos próximos depoimentos, Cadu? Vocês devem ter acompanhado na mídia nacional os acontecimentos aqui em Brasília. A situação da vacina Covaxin explode literalmente o governo, essa relação do governo com o Senado Federal, leia-se a CPI da Covid-19. Se hoje foi um dia tenso para o governo, para o presidente Jair Bolsonaro, imagina amanhã, Karime. Na CPI vai ter o depoimento amanhã do depoimento do deputado federal Luiz Miranda, daqui do Distrito Federal. Ele foi o homem que denunciou a compra superfaturada de 20 milhões de vacinas indianas Covaxin. O irmão dele, o Luiz Ricardo, que é servidor do Ministério da Saúde, também vai depor. A denúncia é que o governo teria comprado vacinas a preços 1000 vezes mais caros e, segundo o deputado,
o presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do governo sabiam do superfaturamento. E nesse momento é a denúncia mais grave que a CPI tem nas mãos. Esse fato está gerando muita atenção aqui em Brasília. Karime, hoje o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Onyx Lorenzoni, partiu para ameaça e piorou ainda mais a situação. Vamos ouvir um trecho da fala dele. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. E vem mais. O senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas falsas. Daí a gente ouviu então o Onyx Lorenzoni, que é o ministro, né, lá do governo federal, falando... Secretaria-Geral da Presidência. Exato, obrigada, Cadu. Falando sobre as denúncias proferidas pelo deputado Miranda, que ontem, né, deu uma entrevista ao canal CNN falando sobre isso Até tudo. Anteontem ele era amigo. Exato. Até anteontem ele era aliado. Não é mais. Exato. E ontem o secretário Lorenzoni também deu uma coletiva de imprensa, refutando todas as denúncias, falando que teria investigação da Polícia Federal a respeito de todas essas denúncias, acusou também várias coisas e se preocupou em mostrar vários números, né? Os disparos, começaram os disparos, declarações contra declarações. Luiz Miranda chamou o Onyx Lorenzoni de miliciano. Aí agora o Renan Calheiros, na reunião da CPI, disse que o Onyx Lorenzoni deveria ser preso e vai requisitar a prisão dele. Para você ver o clima tenso. Amanhã, eles, o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o Luiz Ricardo, vão estar na CPI às 9 horas sob forte escolta armada. Só para você ter ideia da situação. Acho que foi requerido até a CPI pediu até segurança para ele, não foi, Cadu? Exatamente, para eles e para as famílias deles, porque eles já estão sofrendo ameaças de morte por causa da denúncia. É uma situação que precisa ser analisada com muito cuidado, Karime, porque Luiz Miranda, até anteontem, como eu disse, ele era muito amigo de Jair Bolsonaro. Eles iam para a motociata juntos. E, segundo ele disse que alertou o presidente do superfaturamento das vacinas. O irmão, todo esse processo da compra da Covaxin estava passando pelas mãos do irmão dele. E, segundo ele, estaria pressionando o irmão dele para assinar pelo governo, corroborando a compra de mais de R$1 bilhão. Ou seja, alguém, né, digamos assim, ia ganhar muito dinheiro nesse processo, se caso forem comprovadas as suspeitas de corrupção. Agora, amanhã ele vai ter que provar isso com documentos, com afirmações, com áudios, e é o que ele promete dizer, colocar na mesa da CPI todos os dados para corroborar o que ele tenta fazer nesse momento, que é proteger o irmão dele e a família dele. Vamos aguardar então. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite. Conversamos ao vivo, direto de Brasília, com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora em Manaus, 6 horas e 56 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo informações da Vigilância Sanitária, através do boletim diário Covid-19, o Amazonas registrou hoje diagnóstico confirmado de 645 novos casos de Covid-19, totalizando para 399.401 os casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 3 mortes por Covid-19, elevando para 13.249 total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 18.200.000 casos confirmados, com 507.000 mortes. O país também soma 16 milhões de pessoas recuperadas da doença da Covid-19. Agora, 6 horas e 57 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Já não bastam os graves problemas na área de saúde do Amazonas. Também há fortes suspeitas de gastos indevidos nas compras milionárias de material escolar e kit para uso dos professores. Agora, a gestão do governador Wilson Lima vai se revelando com graves problemas na segurança pública. Não faz tempo, uma facção criminosa aterrorizou o Estado buscando desmoralizar as autoridades de segurança. Agora, como informamos hoje, aqui no documento do Ministério Público revela que o Estado perdeu o controle dos presos do regime semiaberto e cita claramente o alto índice de violação de tornozeleiras eletrônicas e a reiterada prática de novos crimes. Não é preciso dizer que a incompetência e a corrupção na educação, na saúde e na segurança fazem vítimas. E que essas vítimas são os cidadãos que pagam impostos e esperam que o governo do Estado cumpra o seu dever. Afinal, já se vão mais de 2 anos e meio de gestão sem que as promessas de campanha sejam cumpridas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos, encerramos assim a edição de hoje do programa 18 horas. Lembrando, a última informação, relembrando a informação que a gente começou o programa, muito importante, viu? Que a Prefeitura de Manaus anunciou agora de tarde, começou hoje a vacinação para quem tem 33 anos. Além disso, o governo do estado também anunciou um novo mutirão de vacinação. Se você que tem 30 anos ou mais, vai poder ser imunizado num mutirão de 24 horas. Atenção, começa às 6 da tarde do dia 29, na próxima terça-feira, e segue até às 6 da tarde do dia 30, quarta-feira. Lembrando, é preciso levar o quê? Vai levar qualquer documento de identidade com foto, brigada, CPF e comprovante de residência. Total, todas as informações estão lá no site imuniza.manaus.am.gov.br. Boa noite, Cid. Obrigada. Boa noite. Até amanhã, né? Até amanhã, gente. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.